Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, Elo Camaleão, para mais curiosidades camaleônicas e hoje vai ser sobre o personagem Capitão América. E olha pessoal, uma delas inclui o Batman. Que viagem é essa, véi? E já já vocês vão saber por quê, mas antes de começar o vídeo deixem um like muchachito, se inscrevam aí para o canal crescer mais ainda, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e vamos para a vinheta. E pessoal, eu quero avisar que esse vídeo aqui é um complemento de informações do Capitão América, porque eu já fiz vídeo dos 19 personagens que já se tornaram Capitão América, fiz vídeo sobre a origem do personagem e já fiz resumo com easter eggs do filme Capitão América, o Primeiro Vingador. E todos esses vídeos estão com seus links na descrição, tá bom? Depois vejam lá. Então vamos começar com a primeira curiosidade, que é sobre o nome que o Capitão América teria, que era Super Americano. Como eu falei na origem dele, o Capitão América foi criado na Segunda Guerra Mundial e era para ser o símbolo da luta dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E os criadores não iam dar o nome de Capitão América, o nome seria Super Americano. Mas eles desistiram porque a palavra super já estava em muitos super-heróis, então ficou Capitão América mesmo. Quadrinho número 1. O seu primeiro quadrinho fez um sucesso tão grande que vendeu 1 milhão de cópias. E tudo isso porque na capa ele dá um socão do Hitler. E esse quadrinho, pessoal, se hoje em dia estiver em boas condições, pode ser vendido por 343 mil dólares. Pais imigrantes. O Steve Rogers é filho de Sarah e Joseph Rogers. E eles eram imigrantes irlandeses. E o seu filho nasceu no dia 4 de julho de 1920. E ó, 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Que coincidência o Steve nascer logo nesse dia. Foi coincidência, pelo amor de Deus. Mas aí acabou tendo aquelas tragédias familiares que o pai dele perdeu o emprego, ficou violento, batendo na mãe dele, mas aí ele acabou morrendo de ataque cardíaco e a mãe morreu mais tarde de pneumonia quando o Steve era adolescente ainda. Então desde cedo o Steve teve que ser um grande lutador. O escudo redondo. Na sua primeira aparição como Capitão América, o Steve usava um escudo que era em formato de pipa e que era de aço. E depois que ele mudou para o escudo redondo, que ele achava bem melhor para atacar nas pessoas e ele usava bem melhor ele. Mas teve um motivo para essa mudança. É que na verdade, em 1939, a editora MLJ Comics, que hoje se chama Art Comics, tinha um herói chamado Escudo. E a sua roupa era igual ao escudo do Capitão América. Então a Marvel, que não queria ser processada, mudou logo o formato do escudo. Um escudo por acidente, mas nos quadrinhos ele conseguiu esse novo escudo porque conheceu um cara chamado Chaka, que era o Pantera Negra na época da Segunda Guerra Mundial. E o Chaka tinha dado pro Steve um pedaço do vibrânio, que era um metal bem raro de Wakanda. E quando o Steve levou para os Estados Unidos, um cientista chamado Myron McLean ficou fazendo testes com esse metal. E quando ele estava fazendo uma liga invulnerável com o metal, ele criou por acidente o escudo redondo do Capitão América. Lavagem cerebral. O Steve, quando ele se tornou Capitão América, ele teve a sua mente alterada para ele receber informações falsas sobre sua vida. E isso era uma precaução do governo dos Estados Unidos para ele não vazar informações importantes caso ele fosse capturado. E com essa mente alterada, por muitos anos ele pensou que tinha pais americanos, que ele tinha um irmão e que seu nome era Grant Rogers. E só muito tempo depois que ele descobriu quem ele era de verdade. O Capitão Digno. O Capitão América, ele é digno pra caramba de levantar o martelo do Thor. E a primeira vez que ele levantou esse martelo foi quando o Thor estava cercado por monstros e ele estava sem o martelo. Então o Capitão
Capitão América levantou seu martelo e jogou pro Thor. Olha isso, ele devolvendo o martelo pro Thor. Guerra Fria. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Timely Comics parou de produzir as histórias do Capitão América, porque ninguém mais ligava. E só voltaram com ele em 1954, e dessa vez ele lutava na Guerra Fria. Ele era um símbolo anticomunista, até chamavam ele de esmagador de comunistas. E tava ali rendendo a história, mas aí a Marvel resolveu falar que aquele não era Steve Rogers, aquele era William Burnside. E se vocês quiserem saber quem é esse William, tá aí o link na descrição dos 19 personagens que se tornaram Capitão América. Depois vejam lá. Mestre das armas. O Capitão América pode usar qualquer tipo de arma, seja da terra ou alienígena. O arremesso do escudo. A primeira vez que o Capitão América arremessou seu escudo nos inimigos foi no quadrinho Capitão América número 3. E quem trabalhou nesse quadrinho foi o lendário Stan Lee, galera. E pessoal, esse foi o primeiro trabalho do Stan Lee, que nessa época tinha 19 anos e tava já trabalhando na Timely Comics, que nem se chamava Marvel Comics ainda. Super imunidade. Por causa do soro de super soldado, o Capitão América ficou imune a qualquer doença e ele é imune a qualquer tipo de veneno. Sempre sóbrio. O Capitão América pode beber à vontade, que ele nunca fica bêbado, porque o soro acelerou muito seu metabolismo. Religião. O Steve Rogers, ele é protestante e ele sempre vai ao culto todos os domingos. O primeiro Vingador, todo mundo diz que o Capitão América é o primeiro Vingador, mas isso é mentira. É mentira! Porque, gente, quando ele foi descongelado nos anos 60, ali nos quadrinhos, já existiam os Vingadores. E os fundadores eram Homem de Ferro, Thor, Hulk, Vespa e o Homem-Formiga. O Capitão só entrou na equipe quando o Hulk saiu. Então ele não é o primeiro Vingador. Soldado artista. Antes de se tornar o Capitão América, o Steve Rogers trabalhava como artista. Ele adorava fazer desenhos, ser ilustrador, ele adorava isso. E mesmo depois de se tornar Capitão América, ele ainda continua gostando de desenhar. E além disso, ele é multilingüe, sendo fluente em muitas línguas. Amigo do Deadpool. O Deadpool respeita demais o Capitão América porque ele foi seu herói de infância. E o Capitão também respeita muito o Deadpool e gosta muito dele, porque ele vê que eles têm uma coisa em comum, que eles ganharam seus poderes por meio de experiências. Capitão Presidente. Teve um arco dos quadrinhos que o Capitão salvou os políticos e depois de salvá-los, eles queriam que o Capitão fosse candidato à presidência. Só que o Steve não achou uma boa ideia isso. Até no grupo dos Vingadores, metade achava boa ideia e metade dizia que ele não ia aguentar a pressão e a corrupção do país. Então um dia ele foi no palanque e discursou para muitas pessoas dizendo que ele não era capaz de assumir esse posto, que ele iria destruir o sonho americano. E com esse discurso as pessoas viram mais ainda a sua humildade. Mas em outro universo, o Steve Rogers se tornou presidente. Capitão Lobo. Eu não sei como, mas teve uma história nos quadrinhos que se chama O Homem e o Lobo, onde o Capitão América se transformou em lobo e lutou contra o Wolverine. Que doideira é essa? Maconha. Coronel América. No universo dos zumbis Marvel, o Steve não se chama Capitão América, ele se chama Coronel América. Capitão Vampiro. Na história em quadrinho Ultimate Comics Avengers, o Capitão foi mordido por um vampiro e se transformou em um. Gente, que histórias doidas são essas? Maconha. Usando a manopla do infinito. Teve um momento dos quadrinhos que o Pantera Negra descobriu que uma terra alternativa ia colidir com a terra principal. E ele contou isso para os Illuminati, que já tinham como membro o Capitão América. E eles decidiram usar a manopla do infinito com as 6 joias para impedir isso. E eles escolheram o Capitão para usá-la. E ele usou a manopla, só que a manopla com todo aquele poder foi destruída e destruiu ainda 5 joias. E só tinha sobrado a joia do tempo. Então os Illuminati, que não tinham mais opções, resolveram destruir a Terra alternativa. Mas o Capitão, claro, não concordou com isso, então eles apagaram a memória dele.
o primeiro seriado. Ainda na época da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América ganhou seu primeiro seriado em preto e branco. E olha que ele foi o primeiro personagem da Marvel que conseguiu isso, um seriado. E esse seriado teve 15 episódios e seu nome era Capitão América. Mas ele tinha várias coisas diferentes sobre o personagem, como por exemplo, o nome do capitão, que era Grant Gardner. O personagem era promotor de justiça e não um soldado, e em vez de escudo, ele usava uma arma. E não tinha menção nenhuma a soro de super soldado na série. Eu não sei nem se uma série dessas fez sucesso. Filmes clássicos. Antes do CM, o Capitão América teve em 1979 dois filmes em que o personagem foi interpretado pelo ator Reb Brown. E esse filme era daquele jeito clássico mesmo. O capitão tinha ali a sua moto e tinha um capacete. Mas ele também teve, infelizmente, em 1990, o pior filme do Capitão América, onde o personagem foi interpretado pelo ator Matt Salem. E esse filme, galera, foi tão ruim que a Marvel tenta fingir que nunca existiu. É pra apagar da memória esse filme. Pelas imagens aí que eu passei, vocês já viram que o filme é muito ruim. Que coisa horrorosa! Capitão Paladin. Tem uma classe no jogo World of Warcraft que se chama Paladin, e um ataque dele se chama Avenger Shield. E esse ataque tem um arremesso de escudo que parece muito com o arremesso do Capitão América, o agente secreto da Hydra. Nos quadrinhos chegou o momento que o Steve perdeu seu soro de super soldado e ele ficou velho, mas ele queria continuar ali na ação ainda. E teve um dia que ele foi verificar a prisão de super criminosos com a agente Maria Hill. E nessa prisão tinha uma garota chamada Kobik, que era uma personificação do cubo cósmico que sempre estava com caveira vermelha. E nessa visita do Steve teve uma fuga da prisão e o Steve não sabia o que fazer porque estava velho, mas a Kobik conseguiu trazer seus poderes de volta. Então ele resolveu a situação. Então ele voltou a ser o Capitão América. Aí passou o arco da Guerra Civil 2 e o Capitão América, depois desse arco, virou diretor da SHIELD. Só que o Capitão América estava diferente, porque, como eu falei, o cubo cósmico sempre estava com caveira vermelha e a Kobik era uma personificação do cubo cósmico. Então ela tinha ali com ela também a ideologia do caveira vermelha, e essa ideologia passou para o Steve Rogers. Então, quando ele virou diretor da SHIELD, ele se revelou um agente secreto da Hydra. Quer dizer, a Kobik praticamente reescreveu a pessoa Steve Rogers. E ele começou a ser um ditador governando os Estados Unidos com mão de ferro e começou a prender os heróis também. Mas no fim descobriram que o verdadeiro Capitão América estava no cubo cósmico. Aí ele lutou contra esse Capitão América da Hydra e conseguiu derrotar ele, e tudo ficou de boa naquela alegria toda. E o nome da HQ que tem esse Capitão América da Hydra se chama Império Secreto. E eu espero que um dia eu traga a história dessa HQ aqui no canal. Eu não sei como, porque, como eu falei, não sei onde achar as imagens do quadrinho, então vai demorar um pouco. 2000 anos. Ó, gente, agora tem mais duas curiosidades que eu achei que são mentira, mas eu pesquisei, então vim trazer aqui pra vocês. Capitão na Lua. Bom, essa do Capitão América na Lua é porque no universo ali da Marvel, nos quadrinhos, se diz que ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. Não sei se isso é verdade, mas trouxe essa curiosidade aqui. Quase um Superman. Essa daqui eu também achei meio exagerada, porque diz que o Capitão América é tão resistente que ele pode pular de um avião sem paraquedas e ele cai de boa no chão sem se ferir. Sim. E também diz que ele corre tão rápido que ele pode correr 16.000 milhas por hora, que é uma velocidade maior que a velocidade da luz. Vocês escolhem se acreditam ou não.
E como última curiosidade, a luta contra o Batman. Uma vez teve um crossover da DC e da Marvel chamada DC vs Marvel, de 1996. E na história, o Capitão América lutou contra o Batman no esgoto. E a luta estava muito equilibrada e muito boa. Só que a luta foi interrompida porque o esgoto ficou inundado, então a gente não sabe quem ia sair vencedor. Mas depois dessa luta na história, o Capitão América conseguiu derrotar o Bane, aquele inimigo grandão do Batman. Então pode ser que ele ganharia do Batman, mas teve uma confirmação no segundo crossover chamado Liga da Justiça e Vingadores de 2003. E tem um momento da história que o Batman comenta sobre a luta dele contra o Capitão América. E ele diz que o Capitão conseguiria derrotá-lo sim, mas ia demorar muito tempo para isso. Então vocês comentem aí, será que o Batman derrotaria o Capitão América ou, como ele diz, seria derrotado pelo Capitão América depois de muito tempo? Eu não sei, eu acho que ia ficar uma luta bem equilibrada. Mas essas foram todas as curiosidades camaleônicas sobre o Capitão América, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado e tomara que um dia nos cinemas a gente tenha também um crossover de DC e Marvel. Vamos torcer para isso. E se vocês gostaram aí, deixa o like muito chatito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou El Camaleão. Adiós, galera.